Graça e paz, irmãos. Nós vamos para a nossa última reflexão no Sermão da Montanha e eu gostaria de ler os versos 21 e 23 primeiro do capítulo 7 de Mateus, onde Jesus vai dizer uma das palavras mais duras do seu ministério. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios ou realizamos muitos milagres? Mas eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam a iniquidade. Palavra dura, mas necessária para evitarmos alguns equívocos em relação à vida cristã e à caminhada do discípulo. Jesus nesse texto, ele nos alerta quanto a alguns perigos, alguns enganos que nós podemos cometer. E o primeiro deles que eu gostaria de destacar é o perigo de uma confissão verbal desvencilhada da obediência a Deus. Então, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nos dois versos Jesus está falando de pessoas que dizem, que falam, mas a vida está completamente esvaziada de um comprometimento com os princípios, com os valores do reino de Deus. Aqui é um perigo muito grande de um formalismo vazio, de uma retórica vazia, de nós usarmos as expressões corretas, mas essas expressões não apontam para uma sinceridade de coração, não apontam para uma conversão genuína. Não adianta compreender a palavra, eu preciso me converter a essa verdade do Evangelho. E Jesus está falando então desse formalismo, de pessoas que dizem Senhor, que usam as expressões, que falam como crente, mas não são crente, porque a vida, o coração não aponta para essa verdade. E só Deus conhece o íntimo de cada um de nós, o íntimo do nosso ser. Então é preciso ter cuidado com esse perigo de um formalismo vazio. Nós vivemos dentro da igreja evangélica muitas vezes uma ideia de clichês, um evangeliquez, como costumamos dizer. Muitos dizem que reconhecem o outro pela maneira dele falar, e aí pelos termos, varão, misericórdia, a gente usa umas expressões que muitas vezes na nossa cultura são muito estranhas, soam aos ouvidos do homem ocidental de uma maneira muito estranha, E a gente acha que isso que significa ser cristão, que a gente reconhece as pessoas por esse tipo de fala, por esse tipo de comunicação, e isso não tem nada a ver. Pode ser que aponte, mas não é isso que evidencia um cristão. Não é o clichê, o evangeliquez, não é um formalismo, mesmo que a gente seja, às vezes, fiel na maneira como nós cumprimos o nosso culto, observamos toda a liturgia, falamos de maneira correta diante de Deus, mas se isso não aponta para um coração convertido, de nada adianta. Então tem um perigo de uma confissão verbal. Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz isso significa que tem compromisso. Por quê? Porque a verdadeira conversão implica em obediência. É aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É aquele que compreendeu essa vontade e se agarrou a essa vontade. Não nos esqueçamos que, embora não exista a circuncisão conforme no Antigo Testamento, que era uma marca, um sinal visível, dessa realidade interior, a nova circuncisão que é feita no coração também implica em uma marca. Essa nova circuncisão implica em qual marca? Na obediência, ou seja, quando o mundo olha e vê os discípulos comprometidos com a palavra do Mestre, eles vão evidenciar, deixar claro esse compromisso, vão deixar claro essa conversão, vão deixar claro quem de fato eles são, filhos do Deus vivo, discípulos de Jesus de Nazaré. Então Jesus começa falando de o perigo de uma confissão verbal desvencilhada de uma obediência. Então é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas eu julgo que existe um segundo perigo aqui. E se por um lado existe essa confissão desvencilhada de obediência, por outro, pode ser que haja uma confiança na produtividade, um engano exatamente aí.
Não apenas o formalismo, mas talvez a ênfase que alguns cometem de se basear na sua produtividade. Quando eles dizem, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios ou realizamos muitos milagres. Ou seja, essa repetição de Senhor, Senhor, a ideia é que chamar a atenção de Jesus para as minhas obras, para aquilo que eu estou fazendo, para a minha produtividade. Por isso, Senhor, Senhor. Quando nós estamos chamando a atenção de alguém, nós repetimos o nome dessa pessoa para que ela preste atenção em nós. Então a ideia da repetição, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, é para chamar a atenção de Jesus para as suas obras, é chamando a atenção de Deus para as próprias obras. Quantos que vivem nessa mentalidade e não reconhecem a graça de Deus em suas vidas? Quantas igrejas se organizam dentro dessa mentalidade e proliferam essa ideia entre os membros, de pensar que é exatamente isso que os autentica como filhos de Deus, é o que fazem, a ponto dessas pessoas, inclusive os pastores, parece se esquecerem de que é a graça de Deus que os sustenta, que é a graça de Deus que possibilita todas as coisas, que é a obra do Espírito Santo que possibilita o avanço da igreja, não a nossa própria justiça, a nossa própria obra, não é o nosso engajamento que autentica quem nós somos. Muitas igrejas ativistas geram essa compreensão equivocada entre os seus membros, colocam o fazer antes do ser. Tem muita gente colocando à frente do ser, da sua essência, o fazer. E essa é uma das grandes tentações para nós. Foi a tentação, inclusive, de Jesus no deserto. A gente pode trazer um pouco dessa implicação naquela tentação de Jesus, os 40 dias no deserto, depois passar 40 dias, teve fome, e aí Satanás se aproxima para tentá-lo. E embora a primeira tentação seja nós substituirmos aquilo que é eterno, permanente, por aquilo que é passageiro, a gente pode pensar nessa questão da produtividade. Se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Faça algo, mostre, né? Você precisa fazer para mostrar se de fato você é o Filho de Deus. Só que o próprio Jesus, no batismo, antes de ir para o deserto, né, foi levado pelo Espírito Santo, ele ouve a voz do céu que diz, esse é o meu Filho em quem me agrada. Ou seja, ele já tinha a palavra do Pai como a base da sua identidade, e exatamente o que nós devemos nos basear também. É a palavra de Deus que diz quem nós somos. A gente não pode ser tentado a abrir mão desta base, né, desse fundamento, por pressão de grupos mais jovens que muitas vezes sofrem isso, ou os mais velhos nas redes sociais. A gente não pode abrir mão da nossa identidade por pressão de grupo, por status, né, por posição, por dinheiro. Tem muita gente hoje que está se abandonando, está se afastando do fundamento porque colocou a evidência na produtividade, na riqueza, nos bens. Tem muita gente ouvindo coach nos nossos dias e baseando a sua identidade no que esses caras falam. Então, para muitos, olha, se eu não prosperar não é sinal de que eu sou filho de Deus, né? Se eu não crescer, eu preciso avançar, eu preciso ter uma vida melhor, e o pessoal se baseia nisso e se esquece que o próprio Jesus não passaria nesse crivo se formos observar a sua vida, já que ele não tinha nenhum de reclinar a cabeça, porque o seu compromisso era com a vontade de Deus, e o sucesso na perspectiva bíblica é a fidelidade ao Evangelho, e não o que a gente produz, não o dinheiro que a gente produz, não os bens que a gente alcança, e tudo isso a gente pode correr atrás, mas não podemos basear a nossa identidade nisso, como muitos têm feito, e se afastando de irmãos, e se afastando do ensino saudável, da sã doutrina, da tradição da igreja, né, da tradição boa da igreja, fiel à Escritura, porque estão vindo pessoas pós-modernas, coaches, pessoal da teologia da prosperidade, que tem querendo inventar a roda e falando coisas absurdas que não correspondem nem à Bíblia, nem a essa grande tradição da igreja. Então Jesus foi tentado a substituir o ser pelo fazer. Se você é mesmo, então faça, né? Ou seja, se baseie naquilo que você produz, se baseie na sua produtividade.
Ou o reconhecimento público, né? Pula daqui porque as pessoas, os anjos vão te sustentar e todo mundo vendo isso vai reconhecer que você de fato é o Filho de Deus. Mas não é o reconhecimento público que autentica o meu ser e autentica quem eu sou, quem nós somos. Nem muito menos o poder, o status e a riqueza quando ele tenta Jesus a cair, incorrer na idolatria. Se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos os bens dos reinos do mundo. E Jesus então diz assim, olha, afasta Satanás, retira, porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestará culto. Então Jesus não se baseia nem na riqueza, no status, nem no reconhecimento público, nem na produtividade para autenticar o seu ser, enquanto esse texto mostra que essas pessoas se enganaram. Senhor, olha aqui o que eu fiz. Olha o que as minhas mãos fizeram, tanto de demônios, de milagres, olha o tanto de coisa que a gente está fazendo. Eu preguei, eu profetizei, eu anunciei, e a pessoa acaba se apoiando nisso como se isso fosse garantia de algo, como se a produtividade fosse aquilo que me fizesse ser reconhecido por Deus, como se a produtividade fosse o meio de alcançar a graça e o favor de Deus, como se aquilo que eu produzo não é fruto da misericórdia divina na minha vida. Quando a pessoa não reconhece isso e se baseia na eficácia das suas obras, aí ela caiu da graça. Ela não confia mais no que Cristo fez, nos méritos de Cristo, e passa a se apoiar na sua própria produtividade. Infelizmente, muitos têm se apoiado nisso. Então Jesus fala sobre o perigo de uma confissão verbal desvencilhada de obediência. E a gente vai ver um pouco mais a fundo isso daqui a pouco, essa questão da obediência. Mas há um perigo também da confiança na produtividade, né? Colocar o mérito nas obras, nas boas obras, né? Não é por obras que nós somos salvos, mas pela graça de Cristo Jesus, e muita gente passa a confiar na sua produtividade. Um relato de uma pessoa que eu conheci, que saiu de uma situação de vício e não consegue entender essa questão da graça, da eleição, de doutrinas que estão nas Escrituras. E essa pessoa, certa ocasião, disse para um amigo, não eu que consegui batalhar e sair disso, né? Embora seja um cristão, congregue numa igreja, mas eu fiz, eu me esforcei, ou seja, não reconhece a operação do Espírito Santo e da graça de Deus em sua vida. É muito triste quando a gente coloca a ênfase na nossa produtividade, no nosso esforço. Mas Jesus fala de um outro perigo aqui, que talvez responda algumas coisas, alguns questionamentos, quando vemos especialmente essa turma aí da teologia da prosperidade, que é o poder sem a presença de Deus. Ou a gente pode falar do carisma sem o caráter. É porque Jesus fala assim, nem todo aquele que diz, mas aquele que faz. Ou seja, esse fazer, essas obras estão ligadas a caráter. Essa palavra aqui tem a ver com hábitos e caráter. Então é uma pessoa que tem o formalismo, tem até produtividade, mas não tem caráter. Essa verdade não mudou o seu interior. Mas ainda assim ela experimenta do poder. Isso é muito curioso, né? Esse texto mostra ser possível o sujeito realizar feitos sobrenaturais e não ter vida com Deus. É possível ser instrumento para realizar milagre, operações sobrenaturais, profetiza, expulsa demônios e realiza muitos milagres, e mesmo assim Jesus diz, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam a iniquidade. Como que prega, expulsa demônio, realiza milagre e ainda assim é desconhecido de Cristo? Como é que pode ser isso? E aí a gente pode responder a partir de uns versos que nos dão luz nas Escrituras. A primeira, como é possível você realizar feitos sobrenaturais, milagres, e ainda assim não ser reconhecido por Cristo Jesus? A gente vê em Êxodo 33 que era possível ter vitória sem a presença de Deus. Então Deus, certa ocasião, disse para Moisés, olha, eu vou enviar o meu anjo diante de vocês, lá no capítulo 33, vocês vão ter vitória sobre os outros povos, sobre as outras nações, contudo a minha presença não estará com vocês. Então olha que curioso que Deus está falando para Moisés. Eu vou enviar o meu anjo diante de vocês, e esse
trará vitória para vocês contra os seus inimigos, contra todos os povos. Contudo, eu não irei com vocês por causa da obstinação, da desobediência, senão eu destruiria vocês. Ele está prometendo vitória, mas ele não estaria com o povo, não teria presença. Esse versículo, esse capítulo 33, esse diálogo de Deus com Moisés, mostra que é possível, então, nós termos vitória e não termos a presença. Nós experimentarmos o poder, vermos o poder e não termos a presença. Essa é uma possibilidade, né? Segundo Êxodo 33. Uma outra, quando a gente fala de milagre, especialmente dessa turma midiática, e a gente sabe que o caráter não corresponde, o ensino não corresponde, mas mesmo assim você conheceu alguém que disse, olha, eu vi o milagre, eu vi cura, ou eu fui alvo de tal coisa, né? Como pode ser isso? Primeiro, então, assim, é possível vitória sem presença, poder sem presença de Deus. Mas segundo, há milagres forjados, né? A gente precisa entender isso. Lá na libertação dos israelitas do Egito, a gente vê que Moisés fazia sinais a fim de que Faraó libertasse o povo e visse que Deus estava com ele. E no começo houveram alguns mágicos ali para forjar milagres também, né? E não darem ouvidos assim a Moisés. Então há milagres forjados e isso não é novidade. Se você olhar na internet você vai ver pessoas de maneira repetitivas falando que foram curadas nessas igrejas, como a Internacional da Graça, a Igreja Universal. Você vai ver que as mesmas pessoas, ou simulando uma possessão demoníaca, sendo entrevistadas, e a gente vai ver que tem muita mentira, tem milagres, são forjados. Uma outra possível resposta a esses acontecimentos é o efeito placebo, que a gente sabe que existe mesmo, né? Então, num ambiente onde há mais fé, há muito mais possibilidade das pessoas se sentirem melhor. Então, cientificamente, isso já até é visto em hospitais onde há pessoas com mais fé, e quando eu digo fé, não é fé em Deus, é fé em qualquer coisa, fé na restauração, fé na melhora, fé na sua própria cura. É muito mais provável que essas pessoas terão melhora na sua saúde do que num ambiente onde não há fé nenhuma, esperança alguma. É muito mais difícil nesse ambiente. E esse efeito placebo acontece, existe mesmo melhoras ali através desse efeito. E uma outra possibilidade, que a gente deveria ficar com o sinal de alerta bem ligado nesse sentido, é que demônios e falsos profetas realizam também sinais. Então, a Bíblia diz em Apocalipse 16, verso 14, eu gostaria de ler esse texto com você. Apocalipse 16, verso 14, diz o seguinte: são espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, naquele dia, demônios operarão sinais, né, a fim de enganar as pessoas. Em Marcos, capítulo 13, versículo 22, a gente vai ver falar disso também, sobre falsos profetas que realizam falsos milagres ou operam sinais para enganar. 13, versículo 22 diz assim: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É que é por conta dos sinais. Então é muito comum eu ver pessoas dizendo: olha, mas se Deus não está lá, como é que tem milagre? Como é que acontece tais coisas? Olha, há pessoas ali desesperadas com fé. E o efeito placebo já é uma possibilidade. A possibilidade de ter poder, e Deus, por misericórdia, às vezes intervir na vida de alguns, em detrimento de falsos profetas, dessa turma que não tem compromisso com o Evangelho. Então, há o efeito placebo, há uma operação de Deus sem a presença de Deus na vida dessa gente. Há milagres forjados, que a gente, se você analisar, não foi milagre, né? Foi algo forjado. E há demônios e falsos profetas agindo e operando sinais para enganar, se possível, os eleitos. Então, acabei de ler Marcos 13, 22, Jesus falando que falsos cristos, falsos profetas irão operar sinais e milagres para enganar as pessoas e, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados
tamanha a operação desses milagres, desses prodígios. E por que é importante entender isso? Isso é um alerta, porque isso não é evidência de que Deus está conosco. Tem muita gente vivendo um equívoco, pensando que sinal é evidência de vida cristã. Tem muita gente procurando igrejas por causa de sinais, de barulho, de toda aquela parafernália que encanta os olhos, e ao invés de ser cativada pelo ouvido, pela palavra de Deus, porque pela fé a gente é despertado através de ouvir o Evangelho, não por aquilo que a gente vê. Não é pelo que vê, é pelo que cremos, é a convicção no Evangelho. Se não ouvirem, não irão crer no Evangelho. Tem gente trocando o ouvido pelos olhos, pela estética, está se deslumbrando com coisas que não são fundamento da vida cristã, e muitos, na verdade, são enganos. Então, o crente verdadeiro, ele não fica preocupado com milagre e sinal. Sinal na Escritura, ele é algo para o incrédulo, a Bíblia diz. O sinal é para o incrédulo. O sinal é para o imaturo na fé. E Paulo escreve isso na sua carta aos Coríntios, do capítulo 12, 13 e 14, ele vem falando que essa gente gosta de sinal, gosta de barulho, gosta daquilo que encanta os seus olhos, gosta de tudo isso. Ele vai falar que esse sinal é para o incrédulo e que aqueles homens são carnais e imaturos porque estão correndo atrás de sinal. O verdadeiro crente, ele se exercita na piedade através dos meios comuns da graça, que é a palavra e o sacramento. O que alimenta cada um de nós é a palavra e o sacramento, é o batismo, é participar e celebrar da ceia. É isso que alimenta o cristão, só que isso é meio ordinário. E a gente gosta do extraordinário. Mas Paulo, aos Coríntios, ele está dizendo que o extraordinário, quem corre atrás disso é incrédulo e imaturo na fé. O verdadeiro cristão se alimenta nos meios ordinários de graça. Palavra de Deus, batismo, ceia, a comunhão dos santos, o culto público, e isso que o alimenta, a devoção, o estudo da palavra, a vida de oração, de contemplação. É isso que sustenta o verdadeiro crente. Ele não fica correndo atrás de sinal. E pensando nisso, eu separei um trechinho de um livro, eu gostaria de ler aqui, que diz assim: não devemos ficar obcecados pelo espetacular ou ansiá-lo. Em Lucas 16:31, vemos que não é de um acontecimento espetacular que as pessoas não arrependidas precisam. Em João 6:26, Jesus convida as pessoas a irem além da empolgação por um espetáculo externo. De acordo com 1 Coríntios 13, a supervalorização do espetacular era sinal de maturidade. Pessoas que concentram sua atenção no extraordinário e no espetacular precisam admitir sua imaturidade. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Os apaixonados por acontecimentos extraordinários precisam aprender a apreciar a presença de Deus naquilo que parece ser comum. Essa atitude de apreciação cura a cobiça pelo extraordinário. Como a história de Jó ilustra, Deus deseja que confiemos nele não apenas quando somos capazes de ver que cuida de nós, mas também quando não conseguimos perceber esse cuidado. Como eu falei, essas pessoas aqui possuem, no versículo, carisma, mas sem caráter. Alguém já disse que carisma sem caráter é catástrofe. É certo que é uma catástrofe. Gente que está fundamentando a vida no visível, naquilo que aparece, e não tem fundamento sólido, que é o caráter. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio produzir frutos na nossa vida. O fruto do Espírito, Paulo diz. Isso está ligado a caráter. Inclusive, em Gálatas 5, Paulo fala que isso significa andar no Espírito. Não é falar outro idioma, outra língua, não é trazer uma revelação. Isso não significa andar no Espírito. Andar no Espírito significa você ter fé, humildade, longanimidade, você ter mansidão, amor. Contra essas coisas não há lei, Paulo diz. É isso que significa andar no Espírito. Ele diz: andai no Espírito e não satisfazer as obras da carne. E aí ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que significa andar no Espírito. E é muito mais difícil nós focarmos nessa mudança, porque isso envolve trabalho, hábito, não é fácil,
Demora, é um processo longo, que somente aqueles que estão próximos irão ver essa mudança. Agora, no carisma é mais fácil a gente focar, porque isso é visível. Quem nunca nos viu, se presenciar um momento e ver esse carisma, fica deslumbrado. E a gente às vezes foca no carisma que aparece, ao invés de focar no caráter, que é o que de fato é necessário para que a gente alcance essa vida. É permitir que o Espírito Santo mude cada um de nós, dia após dia. Então o sinal de andar no Espírito não é gritaria, mas é o fruto que está ligado ao caráter. Esse trecho, meus irmãos, Mateus 7, do 21 ao 23, ele está dentro de um contexto maior, onde Jesus fala sobre o falso crente e a necessidade de uma vida genuína. Esse contexto aí onde ele está falando do falso crente, aquele que diz Senhor, Senhor, e a necessidade de ter uma vida sincera, genuína, está inserido nesse contexto maior, que fala de 2 portas e 2 caminhos. Não entrem pela porta larga, mas entrem pela porta estreita. Ele fala de falsos mestres, ou seja, tem falso mestre e tem verdadeiro mestre. E ele fala de 2 solos no final. Depois de dizer essas coisas, ele fala que o prudente é quem constrói a vida sobre a palavra de Cristo, o insensato é aquele aquele que ouve e pratica, o insensato é aquele que escuta e não pratica. Esse é comparado a alguém que constrói a sua vida sobre a areia. Então o falso crente escolhe o caminho das facilidades, ele entra pela porta larga, anda no caminho largo, que é o caminho da facilidade. Então o caminho onde ele pode cobiçar as coisas desse mundo, o caminho onde ele não se fundamenta no que Cristo diz, mas naquilo que agrada aos teus olhos. É o caminho do reconhecimento público, do aplauso humano, diferente de Paulo que diz, eu não procuro agradar homens, mas Cristo Jesus. É o caminho da flexibilidade, é o caminho sem cruz. Tem muita gente optando por esse caminho, o caminho que não tem cruz, que não tem sacrifício, que não tem entrega. E porque não reconhece os falsos mestres, eles abraçam o seu ensino. Então tem muita gente no caminho largo da flexibilidade, da facilidade, porque está ouvindo o falso mestre, acolhendo esse falso ensino e consequentemente constrói a sua vida sobre a areia. Não ouve a palavra de Cristo até, mas não pratica. Por quê? Porque prefere acolher o falso ensino da flexibilidade, das facilidades, que não vai de modo algum na contramão desse século, que segue as inclinações no nosso próprio coração, mas no final, quando vier a tempestade, essa gente não vai subsistir, não vai resistir, porque construiu a sua vida sobre a areia. Que Deus nos dê a graça de ouvirmos a sua palavra e praticarmos na nossa vida. Acolhermos a sua palavra para que ela venha gerar mudanças no nosso interior. Não é só ouvir o Evangelho, gostar de algumas coisas, mas é encarnar os princípios do Evangelho na nossa vida. Pai, que o Senhor nos ajude a viver dessa forma na nossa caminhada cristã, na nossa jornada como discípulos, e que essa palavra venha gerar mudanças, venha gerar frutos em cada um de nós. Não queremos ser enganados, tendo apenas uma retórica vazia, um formalismo, mas sem vida contigo, sem vida do teu Filho sendo refletido em nós. Nós não queremos nos enganar com a produtividade que podemos ter, mas nós queremos nos basear sempre na Tua Palavra. E nós não queremos ser ludibriados e iludidos com sinais. Quem corre atrás de sinal é incrédulo e imaturo. Queremos nos exercitar na piedade, acima de tudo nos meios ordinários de graça, a Palavra e o sacramento, sabendo que isso é que vai gerar maturidade em nós. Da mesma forma que uma criança não gosta de alimentos, alguns tipos de legumes, mas que com o passar do tempo, pelo exercício, vão conseguir apreciá-los. Não há nada de errado nas coisas, nos sinais, no extraordinário, mas não é isso que nos alimenta. Assim como não há nada de errado com uma criança, vez por outra, experimentar algumas coisas como doces, mas nós sabemos que não é isso que trará o crescimento para elas. Elas não podem viver disso. Nós não queremos viver atrás de sinais. Nós queremos fundamentar a nossa vida na Tua Palavra. O que nós te pedimos, que Teu Espírito nos ajude a viver assim. Pedimos isso para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém? E
Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja abundante sobre a sua vida. Deus os abençoe.